assim, ó, vou abrir um negócio, que é ou vou casar, né? Que são decisões Sim. que mudam tanto a vida de uma pessoa. Vou ter um filho. Então, são tudo decisões que de fato vão mudar muito a tua vida. Então, e por isso tem que existir um planejamento. Isso não significa que seja procrastinar, seja planejar. Estou disposta a fazer algumas concessões, estou disposta a investir meu tempo, a minha vida, o meu dinheiro, a minha saúde, o meu sono, né? Então, tudo isso vai influenciar de forma direta na vida das pessoas. Então, a gente planeja e a hora que a gente tem que realizar, a gente não pode esperar demais, porque eu acredito no time. Eu acredito no time. Muitas pessoas perderam pessoas que amam por perder o time. Muitas pessoas resolvem ter filhos muito tarde e aí descobrem que tem algum problema, enfim, aconteceu Ou pior comigo. ainda, deixa de dizer algumas coisas, né? Exatamente, E aí, exatamente. às vezes por orgulho, Eu vou esperar o momento certo pra falar, e aí quando vê pode ser tarde demais, não por morte, não por Sim, isso, mas por outras razões, né? razões. Então, eu acho assim, ó, que o ideal é planejar e botar a cara, como diz, né? Bota a cara e vai. Se for pra não dar certo... Vai com medo mesmo. É isso aí. Se for pra não dar certo, que não dê logo. Porque o tempo tá passando. E às vezes é tarde demais pra recomeçar. Não assim, nunca é tarde pra recomeçar. Mais ou menos. É uma frase assim que é um chavão, né? Nunca é tarde pra começar. Mais ou menos. Tem coisas que sim, a gente sabe que é vida real. Tem coisas que de fato é um pouco tarde pra começar. Não que a gente não deva tentar, né? Sim, Mas sim. a gente sabe que o caminho vai ser mais árduo, mais difícil, mais penoso. Então, assim, eu acho assim, planeja e vai. Vai com medo mesmo. E é isso aí, a gente tem que arriscar. É só quem arrisca que vai ter a chance de... Porque se a gente fizer sempre a mesma coisa, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. A gente tem que tentar fazer algo diferente para ter resultados diferentes. E acredita em si mesmo. A gente tem que acreditar na gente. Todo mundo é capaz. Tem que querer. Ontem eu falei, né, que vocação a gente faz. E isso eu ouvi da minha primeira chefe quando eu fiz um estágio. E ela me disse isso. Que quando eu estava saindo da área do direito do trabalho, né, que foi quando eu estagiei no escritório trabalhista, depois eu quis passar para a área tributária para me familiarizar, né, com essas questões, já que eu tinha escolhido essa área para minha vida, né? E aí eu disse pra minha chefe da época, eu disse assim, eu não sei se eu vou ter vocação, mas eu preciso tentar. E ela me olhou e disse assim, vocação a gente faz. Se é o que tu quer, tu vai conseguir. Porque a gente faz. E é muito treino, é muita dedicação, é muito empenho, a gente faz acontecer. Tem gente que tem aquele dom natural, né? Aquele brilho que a gente diz, a pessoa é iluminada. Já nasce com tem, aquilo, tem. né? Mas se a gente não tem, a gente vai atrás. A gente vai fazer acontecer. Perfeito. E o que tu diria, eu escuto muito o pessoal falando ainda no tema procrastinação, né? Que existe a diferença de procrastinar e da preguiça, que às vezes não necessariamente é uma preguiça o fato de tu procrastinar. Às vezes uma determinada tarefa é porque tu não tá na área que tu realmente gostaria de atuar, ou de repente é algo que tu não gosta de fazer, não necessariamente na parte de trabalho, assim, mas alguma área. Tu teria alguma opinião, assim, sobre procrastinação versus preguiça? Ou de tirar uma ideia do papel, né? De repente é uma insegurança, alguma coisa nesse sentido? Esse é o ponto. É aí que eu acho, sabe? Eu acho que a procrastinação, ela também tá muito ligada à insegurança. E eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. O meu pai, o Dr. Herbert também, né? Eles falavam muito para eu ministrar cursos. Porque eu sempre fui bastante extrovertida. Então eles achavam que eu poderia ser uma boa instrutora. E eu não queria. Eu não queria, porque a minha referência era o Dr. Prates, era o meu pai, que pra mim era uma sumidade no assunto, né, de CMS, ISS, PI, quem fez treinamento com ele sabe, assim, o quanto ele era muito bem conceituado, muito respeitado nessa área, né.
E o Dr. Herbert, que sempre foi fantástico também, e tinha também na época o Dr. Rodrigo, da área trabalhista, que era ótimo instrutor, a doutora Seila, que sempre foi para mim também uma inspiração, uma referência. Então eu dizia, quem sou eu na fila do pão, né? Não, eu vou ficar aqui por trás dos bastidores e... Não, jamais, eu não tenho esse conhecimento, eu julgava, sabe? Aquela coisa assim da gente, claro, eu era jovem, então a gente, pra mim foi o contrário, eu arriscava menos quando eu era jovem, talvez por não ter uma confiança em mim, porque a minha régua era muito alta, né? Sim. Então eu não queria de jeito nenhum. E eu só fui ministrar curso quando meu pai faleceu, porque tinha uma turma em andamento, né, e que o pessoal já estava vendendo os nossos treinamentos, que um curso de extensão, uma especialização, e já estava sendo vendido esse treinamento. E aí o Dr. Herbert e o Dr. Rodrigo na época disseram assim, Paula, tu vai ter que assumir. E eu disse, ui, não, como assim? Logo não quero, não tô pronta. Como tu não tá pronta? Tu é super inteligente, tu estuda, tu te dedica, ninguém lá vai saber mais do que tu. Tu tem que pensar isso, que por mais que a pessoa seja controller da Gerdau há 30 anos, e de fato aconteceu isso, ninguém vai saber deste assunto, tu és especialista. Tu és doutora neste assunto. O famoso autossabotamento, né? Exato. Então tu és doutora nesse assunto, sim. Ninguém vai saber mais do que tu. E eu fui, de novo, pra fogueira. Botando a cara a tapa. De novo, né? Assim como eu comecei na consultoria, eu comecei na área de treinamentos da mesma forma. Tipo, vai, me empurraram e fui. Sim. Tinha um outro instrutor, mas eles queriam que eu iniciasse o treinamento, que eu abrisse e tudo mais. E eu fui. E tinha um consultor que estava iniciando na época, que assistiu todo o meu treinamento, né? Então eu acabei ministrando ele do início ao fim, dessa vez. E quando chegou na última aula, o pessoal, eu comecei a agradecer e tudo mais, e aí o pessoal levantou, me aplaudiu, e eu fiquei assim, muito emocionada, daí eu comecei a chorar, e aí eu disse, pessoal, eu vou ter que confessar uma coisa pra vocês. Aí eu falei, isso é meu primeiro treinamento, eu nunca tinha dado aula, vocês são as minhas cobaias. Eu agradeço o acolhimento, aí falei que meu pai tinha falecido e tudo mais, e que aquilo era uma experiência pra mim, que eu não queria de jeito nenhum, porque eu tinha medo. Então eu procrastinei durante uns 2 anos que eles estavam insistindo para eu ministrar cursos. E eu procrastinei por insegurança, por não acreditar na minha capacidade de transmitir. Porque não era nem assim, eu não tenho conhecimento suficiente. De fato não era, porque eu sempre me dediquei muito, assim, né? Mas... Eu não tinha segurança de que eu ia conseguir transmitir o meu conhecimento de uma forma didática, né? Eu tinha medo das perguntas que pudessem me fazer, que eu não ia saber responder. E não tem problema nenhum, porque ninguém é obrigado a saber tudo. Claro. Hoje em dia, passados 15 anos que eu iniciei na aula, se alguém me faz algum questionamento que de fato eu fico em dúvida, eu digo, olha, eu vou verificar isso pra ti, e a aula que vem eu te dou um retorno, ou como é online hoje, né? Ali pelo próprio chat mesmo, a gente responde, pelo WhatsApp, no grupo da turma, tudo mais. Mas isso não é demérito. Isso também é uma coisa que a gente tem que ter consciência. E é um jogo de cintura, né? E a gente tem que ter consciência, assim, eu não vou abrir uma empresa porque eu não sei tudo sobre ser empreendedor ou sobre o meu negócio, mas a gente tem que saber o máximo que a gente puder, tem que fazer o melhor que a gente pode e não se cobrar demais. Com aquilo que a gente tem, eu escuto muito falar isso, né? Fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Isso. Né? Então, assim, vai ter coisas que vocês não vão saber? É natural, em tudo é assim. Então, por mais que eu esteja no mercado aí há 20 e tantos anos, atendendo cliente e dando cursos, estudando, me especializando, né? Mesmo assim vão ter coisas que vai surgir uma dúvida, porque nem tudo é o que nem tudo é exato. A gente trabalha também com a parte do direito, com legislação, com interpretação, e as interpretações mudam. E isso é em tudo. Isso é em tudo, não só na minha área, né? Então, medicina, tudo muda. Eu vou abrir um salão de beleza.
muda a técnica de mexer no cabelo, as tinturas. Então, a gente nunca vai saber tudo. Se você esperar para saber tudo, para abrir o seu negócio, para casar ou para ter filho, a gente procrastina demais. Sim. Então, a gente tem que... Tá, eu tô segura, eu planejei, eu vou. Vou quebrar a cara em algumas vezes, vou precisar de ajuda. Pedir ajuda é muito importante. Vou. E tá tudo certo. E reconhecer, né, que a gente precisa dessa ajuda, né? E uma dica também que é muito importante, eu acho. Não centralizar tudo. Se cercar de pessoas das quais tu possa confiar, pessoas das quais tenham competência para assumir algumas demandas, né? Porque eu também, uma tendência que eu tinha também é ser muito centralizadora. E a pandemia me ensinou a delegar. Poxa, eu me cerquei de pessoas que eu confio muito, pessoas extremamente qualificadas, e isso fez com que eu tivesse conforto. E a gente precisa se cercar de pilares fortes, porque a gente não dá conta de tudo. A gente não dá conta de tudo. Isso serve para dentro da casa da gente, porque isso serve para a empresa da gente, isso serve também para tudo na vida, né? A gente tem que delegar, saber que a gente não é a Mulher Maravilha. Sim, sim.